Olá, meus amados irmãos, paz do Senhor aos amados irmãos. Então, eu vou aqui convidar as pessoas, porque o tema de hoje é um tema muito importante e a verdade vem agora. De vocês saberem realmente quem são realmente os pastores de Deus, tá? Vocês vão conhecer a partir de agora toda a verdade sobre o tema: a salvação, ela é pela obra ou é pela fé? Ou a salvação é somente pela graça? Então vocês vão conhecer a toda a verdade a partir de agora, ok, amado irmão? Então deixa eu convidar as pessoas, tá bom? Daqui a pouco nós vamos voltar a esse assunto aqui do tema sobre isso, tá bom? Deixa eu convidar as pessoas, tá? Só me dê um minutinho, tá bom? Pronto. Pronto, amados irmãos, então vamos começar agora a revelar o verdadeiro evangelho, tá certo? Vou revelar o verdadeiro evangelho da Bíblia Sagrada. Então, como eu falei para vocês, os pastores estão pregando outro Jesus. São milhões de cristãos que estão pregando outro Jesus por aprenderem mais os ensinos dos homens e nunca examinar as escrituras, tá bom? Então vamos lá nesse tema a partir de agora, né? Então, tem muitos canais, tem muitas pessoas, pregadores, pastores, dizendo que basta ter fé, basta ter fé. Outros já dizem que a suficiência da cruz foi o suficiente. Como se você não precisa fazer mais nada. Então é o momento de você se acordar, tá bom, amado? Então vamos lá. Então nós vamos começar aqui, amado irmão, em Tiago 2, tá? Tiago 2, versículo 14. É momento de vocês se despertarem a partir de agora para o verdadeiro evangelho, da qual pastores escondem a verdade de vocês, pregadores, esses pregadores que andam gritando dentro da igreja, pregando, gritando, são esses que escondem a verdade de vocês, tá bom? Então vamos lá, olha só. Tiago 2, versículo 14. Tiago 2, versículo 14 diz assim: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso, semelhantemente, a fé salvá-la? Pronto. Aqui está o checkmate para envergonhar esses pastores, pregadores e cristãos que acham que a fé, somente ter fé, vai salvar. Então você acabou de ver aqui. Que proveito tem dessas pessoas de falarem, disserem, né? Que tem fé. Eu tenho fé em Deus. Eu tenho fé em Deus. Mas cadê a obra? Cadê a obra? Mas, irmão Roberto, que obras são essas? Exatamente, já a gente vai entrar nesse assunto aí, sobre a questão da obra, que você não será salvo se praticar essas obras. Você não será salvo se praticar essas obras, ok? Então vamos lá. Então, como vocês já viram aqui, que, como diz o texto aqui, que proveito tem se alguém disser que tem fé? Que proveito tem se a pessoa disser que tem fé,
proveito nenhum vai ter. Porque essa pessoa, ela não vai ter a obra, ela não vai mostrar a obra. Ela somente vai dizer, somente com a boca, eu tenho fé, mas obra nenhuma de Deus, ela vai demonstrar nenhuma obra de Deus. Tá? Mas então, o ponto que você tem que observar é que a verdade já apareceu aqui. Sem obra, a fé, ela é morta. Ela é morta. Então vamos aqui continuar. Olha só. Vamos aqui continuar no versículo 15. Versículo 15. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecido de roupa ou necessitado de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós ira disser, ide em paz. Aquecei-vos e fartai-vos, sem, contudo, ir dar o necessário para o corpo. Qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obra, por si só está morta. Volta aqui. Então a prova está aqui, porque é dificilmente os pastores mostrar esse texto sobre a obra. O que eles fazem é dizer, basta ter fé, mas não mostra esse texto que está aqui. Então sempre a fé sem a obra é morta. Então a Bíblia, ela dá um exemplo dessas obras, porque nós temos várias obras de Deus na Bíblia Sagrada. Tá, meus irmãos? Vamos continuar. Olha só. Olha só. No versículo 17. Assim também a fé, se não tiver obra, por si só está morta. Ok? Está morta. Então o que você vê nesse mundo, nesse fim dos tempos, hoje, é um monte de pessoas. Basta ter fé. Então essas pessoas não demonstram santidade, não demonstram nada de Deus. O que você vê é pessoas no pecado, é no mundo. Então você já vê que a fé dessas pessoas são mortas. Então a Bíblia, meus irmãos, ela representa dois tipos de fé, tá? Dois tipos de fé. A fé da terra e a fé do céu. Daqui a pouco nós vamos entrar nesse assunto. Se não der tempo, a gente vai entrar amanhã sobre esse assunto. Existem dois tipos de fé. A fé da terra e a fé do céu. A Bíblia fala sobre isso, tá? Então vamos continuar o texto aqui, tá? Mas vamos lá. Continuar o texto aqui. O versículo 18. Mas alguém dirá, tu tem fé. Mas alguém dirá, tu tem fé. E eu tenho obra. Mostra-me esta tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Que impressionante isso aqui, irmão. Que impressionante. Que impressionante esse texto. Que os pastores não mostram, os pregadores. Os da suficiência da cruz, que são os grupos de religiosos, que acham que não precisa fazer mais nada, não precisa praticar santidade, não precisa se esforçar para entrar no reino do céu. Então vocês têm que se acordar para esses falsos irmãos. Eles não são nossos irmãos, ok? Não são nossos irmãos, porque eles contradizem a própria Bíblia Sagrada em Tiago, ok? Então você veja que interessante esse texto aqui. Que interessante esse texto aqui. E eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Irmão, isso é muito incrível. Isso é muito incrível. Então, para você mostrar a sua fé em Deus verdadeira, você tem que ter obra. Você tem que ter obra. Mas, irmão Roberto, que obra é essa que você tanto fala? Muita calma nessa hora que nós vamos entrar nesse assunto, tá bom? Muita calma nessa hora. Que eu vou mostrar quais são as obras que Deus deixou para nós praticar. Ou você acha que só existe uma obra só? Não.
Aí é o engano de todos os cristãos, ok? Você acha que a obra é só você fazer caridade? Você acha que a obra é você ajudar os pobres? Só essa obra que Deus deixou para nós? É nessa parte que você tem que ter cuidado, porque é exatamente nesse ponto que os pastores estão enganando os pobres cristãos. E o que eu vejo as pessoas dizerem, basta amar o próximo e kikiki, cococó, e ajudar os pobres, é somente isso que eles falam. Então Deus deixou vários mandamentos, e mandamentos de Deus são obras, da qual muitos não estão praticando. Vamos lá, irmão, olha só aqui. No versículo 19. Crês tu que Deus é um só? Veja bem, amados irmãos, isso é muito incrível. Olha só. Crês tu que Deus é um só? Ok? Então eu quero dizer nesse exato momento aos meus amados irmãos que não existe trindade, três deuses. Não existe trindade, três deuses. Jesus, o Espírito Santo, que é um Deus, e Deus. Não existe, irmão, trindade, não. O que existe é um Deus só. Ok? Então isso aí eu tenho que trazer um tema sobre isso e mostrar provas bíblicas, tá? Mas eu, José Roberto, acredito que existe três que dão testemunho lá no céu. E vocês precisam conhecer essa verdade. Roberto, irmão Roberto, que três são esses? É preciso você conhecer a Bíblia Sagrada, tá? Então, não existe trindade de três deuses, três pessoas, três deuses. Não existe. Então, a prova você está vendo aqui. Então, olha só. No versículo 19. Crês tu que Deus é um só? Deus é um só. Não existe três deuses. Não existe três deuses. Deus é um só. Tá bom? Então, vamos lá. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem até os demônios. Creem e tremem, né? Então não adianta a pessoa dizer que crê em Deus, né? Que até o diabo crê. Até o diabo crê que só existe um Deus, ok? Então tem muitas pessoas dizendo que crê em Deus, mas cadê as obras? Cadê as obras? Crer, abrir a boca para dizer que crê em Deus é fácil, que tem fé em Deus é fácil, mas e as obras? Cadê as obras? A demonstração da santidade, uma pessoa realmente que demonstra que essa pessoa realmente é cristã, é uma pessoa cristã. Cadê as obras? Exatamente. Então vamos lá. Olha só. O versículo 20. Queres, pois, ficar certo? Queres, pois, ficar certo? O homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante. Então a Bíblia está falando para as pessoas insensatas que a fé sem as obras é inoperante, é morta, Então, amados irmãos, a salvação, ela é pela fé e obra. E ponto final, tá? Vamos lá, continuar o texto. Veja bem, porque aqui vem coisas boas, muito incrível. Olha só. O versículo 21. Não foi por obra que Abraão, o nosso pai, foi justificado. Vamos lá. Bom, mas é nessa parte que você tem que ter cuidado, porque tem pastores que eles vão pegar esse texto que eu acabei de ler, essa linha que eu acabei de ler, e vai se isolar, e vai criar uma doutrina. Dizer que não é pelas obras a salvação. Apesar do texto que eu falei para você sobre Paulo diz que não é pelas obras que seremos salvos. Eu já expliquei para você o que então é preciso conhecer a Bíblia Sagrada, né? Então, vamos lá. Então, os pastores eles vão se isolar nesse texto e dizer que Abraão não foi justificado pelas obras e vai enganar as ovelhas. Então, vamos voltar para o texto aqui, tá? Vamos lá. Olha só. O versículo 21, né? O versículo 21. Não foi por obra
que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaque. Olha só. Irmão, por que Abraão, veja bem, por que é que Abraão não foi justificado pelas obras que ele fez? Claro, porque o importante, primeiro é a fé. Veja bem, o importante primeiro é a fé. Não adianta você dizer que tem fé, mas não pratica a obra. Não adianta você praticar as obras, mas você não tem fé em Deus. Deu para entender, amado irmão? Deu para entender? Então, o importante é a fé. É a fé. Vamos continuar o texto, tá? Vamos lá. Então, para você compreender esse texto aqui de Abraão, porque ele não foi justificado pelas obras, por quê? Porque a fé depende da obra. Então, primeiro tem que ter fé, que Deus existe, ok? Amado irmão, vamos lá. Versículo, aqui vem, né? Não foi por obra que Abraão, o nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o seu próprio filho Isaque. Veja bem. Vês como a fé operava juntamente com as obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Ok, amado irmão? Ok? Então, foi pelas obras de Abraão que a fé se consumou. Ok? Então, o que acontece é o seguinte, irmão. Abraão, preste bem atenção, Abraão, ele criou, ele teve fé por si próprio. Por isso que o pai Abraão se tornou o pai da fé. Veja bem, preste bem atenção. Por isso que Abraão se tornou o pai da fé. Por quê? Porque Abraão, ele falou consigo mesmo: se eu oferecer meu filho, eu vou pedir para Deus ressuscitar meu filho. Então, essa foi a fé de Abraão. Por isso que Abraão se tornou o pai da fé. E a obra de Abraão foi juntamente com a fé. Porque Abraão primeiro, ele teve fé. Ele ia fazer aquela obra tendo certeza que Deus iria ressuscitar seu filho que ele tanto amava. Ok? Então, Abraão primeiro teve fé e foi fazer a obra. Então, as duas coisas se juntou. E ela não se separa mais. Então, a nossa fé verdadeira é praticar os mandamentos do Senhor. Então, Deus mandou que Abraão oferecesse o seu filho Isaque. E Abraão foi praticar a obra, obedecer o mandamento de Deus. Ok? Vamos continuar, porque tem mais surpresa para esses pastores da teologia que estão enganando vocês. Vamos lá. O versículo 23. E se cumpriu as escrituras, o qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Então, Abraão, amado irmão, ele creu em Deus. Estava ciente na mente de Abraão, ele creu, teve fé, que ele iria pedir a Deus para ressuscitar seu filho. E esse texto eu tenho aqui, ok? Vamos lá. O versículo 24. Foi chamado amigo de Deus. Foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obra, e não por fé somente. Está aqui, amado irmão, está aqui a prova. Tá certo? Está aqui a prova. Uma pessoa não é justificada somente por fé, mas por obra. Então, a fé e a obra, ela não se separa mais. Elas se casaram e não pode se separar. É obra e fé. E ponto final. Vamos continuar o texto. O versículo 25. De igual modo, não foi também justificado por obra a meretriz Raabe,
quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obra é morta. Amado irmão, isso aqui é muito incrível. Isso aqui é muito incrível. Eu não sei por que os pastores esconderam isso de vocês. Esconderam isso de vocês. E fica dizendo que é somente fé. Somente fé. Só falam da fé, mas e as obras? Mas e as obras? Então todo texto, todo contexto afirma, é obra e fé. Ninguém será justificado somente por fé. Também ninguém será justificado só por obra. É as duas coisas. E ponto final. Tá? Como é incrível vocês examinar as escrituras, tá certo? Como é importante você examinar as escrituras. E Jesus sempre alertou a todos vocês, alerta, examinai as escrituras. Porque a Bíblia diz que os pastores fazem as ovelhas errarem. Então, está aqui toda a prova. Então, o que acontece é que esses pregadores do YouTube, como o Evandro Ferreira, Rosa de Saron, Eric Ribeiro, que são da suficiência da cruz. O Wellington Lucena, todos esses que falam que a suficiência da cruz foi suficiente. E ainda eles falam que não precisa você se esforçar. Não precisa você praticar a obra. Não é a obra que vai... Irmão, então você vê que quando eles pregam um assunto bíblico, eles não mostram todo o mistério, todo o contexto, como eu acabei de ler para vocês. Ok? Então é assim. Ele só vai pegar aquele texto isolado para o seu próprio interesse. Vai pegar aquele texto isolado, da qual eles não compreendem, porque eles não têm o Espírito Santo. Então, todos os canais que eu já observei, falando sobre o tema da obra e fé, eles não lê todos os contextos. Ele não lê todo o assunto sobre a fé. Ele esconde de vocês. Ok? Então é isso aí. Tá bom, Marinho? Então, vocês têm que decidir. Ou é a Bíblia ou ensinamentos desses homens, da teologias, pregadores e irmãos que dizem ser irmão, que estão nas internet, no YouTube, no Facebook. Vocês decidam. Porque a Bíblia diz que a palavra é tudo. Depende a nossa salvação em acreditar em tudo o que diz o livro da lei. Acreditar em tudo o que diz o livro da lei. Mas nem todas as pessoas acreditam no que nós estamos mostrando, revelando. Porque são cristãos rebeldes que não têm o Espírito Santo do Senhor. Então não cabe a mim condenar essas pessoas, não. Deus conhece os seus. Mas o nosso dever é repreender e julgar essas pessoas dos seus erros e ensinar para elas. Porque a Bíblia é para repreensão, para corrigir e para exortar. Ok? Então, nós temos que obedecer o mandamento da Bíblia, que é para repreender essas pessoas que estão usando o nome de Deus em vão, que estão envergonhando o Evangelho. Tá bom, Marinho? Com amor, com decência. Não xingando a pessoa, não esculhambando a pessoa. Repreenda com decência, com amor, tá bom? Porque muitas pessoas não gostam de ser repreendidas, mas aqueles que são repreendidos e recebem a repreensão de Deus, será louvado por Deus. É assim que diz Provérbios, tá bom? Então, amados irmãos, amanhã eu vou trazer o assunto, porque tem muitos que dizem que não precisa você se esforçar, né? Não precisa você se esforçar.
Esses pregadores que dizem ser irmão das internet, do YouTube, o Evandro Ferreira, Rosa de Saron, Eric Ribeiro, muitos canais. Esses são os verdadeiros cristãos religiosos que se apostataram da fé. Se apostataram da fé. Porque a Bíblia não diz que nós não podemos se esforçar para ir para o reino do céu. Não. A Bíblia não ensina isso que eles estão ensinando para vocês. Claro que nós devemos se esforçar para entrar no reino do céu. Tudo isso eu vou mostrar a prova bíblica. Então vocês têm, amado irmão, duas coisas a decidir. Ou você crê na Bíblia, ou nesse ensinamento desses falsos cristãos, pastores e pregadores, você decida. Ok? Você decide. Então Deus, preste bem atenção e olhe para mim. Deus ele vai honrar somente os seus, aqueles que estão pregando o verdadeiro evangelho, que estão mostrando a Bíblia, aqueles que somente falam o que diz a Santa Escritura. Porque esses pastores da teologia, eles não falam somente o que diz a Santa Escritura, eles acrescentam o que eles aprenderam lá fora. Eles contradizem a própria Bíblia, eles tiram da Bíblia, ele bota em cima do texto bíblico. Isso vocês podem observar. Mas eu quero dizer para os irmãos que quem for sábio será salvo. Quem for sábio será salvo. Somente os sábios serão salvos. E os sábios são aqueles cristãos que estão atentos e não estão se misturando com essa grande nação que diz que é a segunda casa. Cuidado com essa segunda casa que está sendo maior. Porque são essa casa mesmo que estão pervertendo o evangelho. Estão pregando para vocês outro Jesus, outros evangelhos. E isso está bem claro sobre o que eu passei para você agora, o verdadeiro evangelho. Então decida. Ou você acredita no verdadeiro evangelho ou no falso evangelho. A salvação é pelas obras e fé. A salvação é pelas obras e fé. A fé sem obra é morta. E a obra sem fé também é morta. Ok? Então, em primeiro lugar, Deus quer ver a fé do homem. Então, Abraão, ele teve fé, primeiro, que Deus iria ressuscitar seu filho. Isso eu tenho o texto aqui na minha agenda anotado. O que eu estou falando aqui, eu tenho o texto na minha agenda. Quem quiser, é só me pedir e eu vou mostrar depois para você. Claro que eu vou mostrar para você depois. Abraão, ele falou na sua mente: eu vou mandar Deus ressuscitar meu filho Isaac. Isso está na Bíblia, eu já tenho anotado aqui na minha agenda, tá bom? Então, amado irmão, que Deus abençoe a todos vocês e até mais. Fique na paz do Senhor, tá bom?